Muito boa noite, graça e paz. Cheguei na sua casa, no horário que havíamos combinado. Que maravilha. Posso entrar? Espero que sim. Cauane, seja bem-vinda, foi a primeira que entrou aqui. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da nossa série de lives de livros que me marcaram profundamente, espiritualmente, enfim. E hoje nós vamos conversar sobre um tema muito profundo e extremamente atual, viu, gente? Por que Deus chama os últimos dias de tempos difíceis? É isso que nós vamos estudar aqui hoje. E eu quero que você que já entrou nessa live, tá? Esteja aí com o teu coração bem aberto, porque essa palavra de hoje não é para gerar medo, mas é para gerar discernimento. Deus nunca avisa a gente, sabe, sobre algo para nos assustar, nunca. Ele sempre nos avisa para nos preparar. E eu tenho certeza que esse tempo que nós temos passado juntos aqui nessa live é exatamente um tempo de preparação. Então você que já entrou aqui, já vai chamando, né, outras pessoas, envia para o aviãozinho de alguém, essa setinha que está aí na sua tela. Mande para no mínimo aí 10 pessoas, para nós aumentarmos essa rede, para que o evangelho chegue a mais corações nessa noite. Ainda mais que nós vamos falar de um tema preciso nesses últimos tempos. Nós precisamos falar que nós estamos nos últimos tempos, como Rick Renner diz, nos últimos dos últimos tempos. Boa noite. Acho que é Érica. Éurea. Faia. Ah, sim. Jana entrou aqui. Cauane. Sejam todos bem-vindos. Fala pra mim se vocês já mandaram para alguém, por favor. Já mandaram para alguém? Ana Carla entrou aqui. Já vai enviando para alguém. E como eu já falei para você, eu quero que você entre nessa live com o coração bem aberto. De novo, porque essa palavra, estudar sobre escatologia, estudar sobre as coisas do fim do tempo, não é para gerar medo, mas é para gerar despertamento, é para gerar discernimento. Deus nunca nos avisa algo para nos trazer medo, claro que não, nos assustar, né, nos tornar temerosos, não. Ele nos avisa antes para que nós possamos abrir os olhos do nosso entendimento e nos prepararmos para o que vem aí. E foi exatamente isso que tanto me impactou nesse segundo capítulo do livro de Rick Renner. Você já comprou o seu? Fala aqui comigo se você já comprou o seu. Eu deixei o link aqui nos stories. Se você comprou, você já está acompanhando aí e sabe que eu estou falando do segundo capítulo, porque ele vai mostrar de forma muito clara o que a Bíblia descreveu com muita clareza, gente. O ambiente espiritual que tomaria esses últimos dias. Então, você que entrou aqui, ó, já vai chamando as pessoas para nós começarmos o conteúdo de hoje. Você tá animado? Fala comigo aqui se você tá animado. E sinceramente, gente, quando a gente olha aí para o mundo de hoje, eu tenho certeza que você também tem essa sensação. Parece que a palavra de Deus, parece que a Bíblia foi escrita assim, ontem. O que vocês acham disso? Faz sentido o que eu estou falando para vocês? Faz algum sentido? Fala aqui comigo se faz algum sentido o que eu estou falando para vocês. Então, o texto base, vamos entrar no conteúdo? A Cauane está falando que está animada. Cauane, você é da onde? Vai falando de onde você é aí, por favor. Se eu não me engano, eu acho que a Cauane é do Nordeste, não é isso? Vai falando aí de onde você é. Então vamos lá, gente. O nosso texto base, ó, o nosso livro é esse, para quem não conhece, Guia de Sobrevivência dos Últimos Dias, de Rick Renner. A gente está no capítulo 2. Por que Deus chama esses últimos tempos de... Por que Deus chama esses últimos dias de tempos difíceis? E aí o nosso texto base, que o Rick Renner vai usar praticamente no livro inteiro, isso, né? Você é do Nordeste, né?
praticamente ele vai usar no livro inteiro, é o texto de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. 2 Timóteo, capítulo 3, abre aí sua Bíblia, versículo 1. E ele diz, sabe, porém, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Então, você pode perceber aqui que Paulo não disse assim, ó, talvez possa ser que aconteçam tempos difíceis, mas ele afirmou, sobrevirão. Ou seja, isso já estava determinado profeticamente. Mas o que mais me chamou a atenção nesse capítulo 2 do livro de Rick Renner foi de fato entender o significado original da expressão tempos difíceis. Vocês sabem, eu falei para vocês aqui semana passada que eu gosto muito do Rick Renner porque ele aprofunda nos originais. A gente sabe que a Bíblia não foi escrita no português, ela foi traduzida, né? Foi escrita no grego, no aramaico e no hebraico. Então, tem algumas palavras que ele joga à luz no significado grego, hebraico, enfim, e isso abre, na verdade, um leque de significâncias, e isso fica muito mais claro da gente entender o contexto ali da palavra. Então, quando ele afirma que sobrevirão, esse significado de sobrevirão tempos difíceis, ele vai explicar que no grego, a palavra ali, ela transmite a ideia, gente, de tempos perigosos, ela transmite a ideia de tempos ferozes, de tempos de pressão emocional, tempos espiritualmente violentos. Não é apenas uma crise econômica, mas não é apenas dificuldades naturais que a gente possa vir a enfrentar. Não é apenas isso. A Bíblia está falando de uma atmosfera muito pesada, sabe? Uma atmosfera espiritual muito pesada. Como assim, Vanessa? Vamos desenvolver isso aí para a gente entender. O mundo, essa palavra quer dizer, né, sobrevirão, significa que o mundo ficaria moralmente muito mais decaído. O mundo mudaria drasticamente moralmente. Olha só. Então, Paulo, ele começa a descrever o comportamento das pessoas nesses últimos tempos, nesses últimos dias. E quando você começa a ler a lista, tá? Parece de fato uma descrição desse tempo que nós estamos vivendo agora. Então, a lista de Paulo é amantes de si mesmo, lembra? Amantes de si mesmo. As pessoas serão avarentas. O que mais que a gente pode lembrar? As pessoas serão ingratas. As pessoas serão arrogantes. As pessoas serão sem afeição natural. Perderão a sua afeição natural. As pessoas serão mais amantes dos prazeres desse mundo do que amigos de Deus. E hoje nós percebemos uma geração com muita informação, né? A gente usou essa nomenclatura virtual na semana passada, que é infoxicação, ou seja, existem muitas informações, uma gama, um leque de informações, uma enxurrada de informações que a gente recebe o tempo todo. Mas e daí? Né? Temos uma geração com muita informação, mas pouca presença de Deus. Muito entretenimento, mas pouca transformação. Muito ego, não é, gente? E pouca renúncia. E uma das partes mais fortes desse capítulo é a gente perceber que o maior ataque
desses últimos dias não seria apenas fatores externos, né? Claro que nós somos influenciados o tempo todo por fatores externos, mas seria mais profundo do que isso, seria algo mais internos. O que eu estou querendo dizer? Pessoas que estão perdendo a sensibilidade espiritual. Pessoas que, como resultado disso, estão esfriando na fé. Pessoas que estão escolhendo deixar de congregar. Pessoas que não estão sob uma liderança espiritual, que isso é muito importante. É um lugar, você já deve ter visto eu falar isso aqui, que é um lugar de proteção. Você está congregando, está debaixo de uma liderança espiritual. Pessoas estão se acostumando com isso. E aí, como que a fé é gerada se você não congrega, se você não ouve a palavra? Então, se a fé não é gerada, a Bíblia diz que tudo que não provém de fé é pecado. Então, se você não tem uma fé forte, você vai esfriando na fé. E aí a pessoa vai se acostumando com o pecado. Então, como ele diz, né? Vivendo uma vida de aparência, uma aparente piedade, é isso que Paulo vai dizer, uma aparente piedade, mas pouco poder. Isso, gente, me fez refletir muito nesse tempo, nesses últimos dias, em que eu estou estudando bastante sobre isso. Para quê? Para que eu tome muito cuidado, para que nós possamos tomar muito cuidado. Porque às vezes, gente, o inimigo, ele é muito inteligente, né? Ele não tem nada de burro, ele é muito inteligente. E aí, ele não precisa tirar alguém, ele é muito estrategista, porque ele não precisa tirar alguém, literalmente, da igreja. Ele só precisa tirar a fome espiritual daquela pessoa. Então, quando você não tem mais fome espiritual, obviamente você não busca mais. Você não renova a sua mente com a palavra de Deus. E quando a gente escolhe não renovarmos a nossa mentalidade com a palavra de Deus todos os dias, a gente está correndo um grande perigo de nos tornarmos o quê? Terrenos férteis para Satanás. É ou não é, gente? O que você acha que eu estou falando? Faz sentido isso? Mas existe uma notícia poderosa nisso tudo. Deus nunca vai falar de tempos difíceis sem também levantar pessoas fortes. Então, enquanto o mundo está escurecendo, Deus está acendendo luzeiros. E eu tenho certeza que você que está aqui nessa live, interessado nesse assunto, você é um luzeiro. Enquanto muitos estão esfriando, Deus está despertando pessoas que decidiram estar com seus corações afogueados diante dele. Amém, gente? Então vamos para os pontos práticos. O que eu posso fazer, Vanessa, para sair desse amaranhado, para não ter o risco, não correr o risco de estar à mercê, né, dessas questões que Paulo está nos trazendo aqui? O que a gente pode fazer de prático? O que a gente pode fazer de prático, gente? Práticas devocionais, né? Que é manter uma vida de oração, né? Não negociar o chamado do Senhor para a oração. Inclusive, você, de repente, que está aqui, que tem a dificuldade de estar orando sozinho, quero te convidar. Se você quiser realmente, sabe, voltar a esse lugar de encontro, voltar a esse lugar onde é muito importante estarmos a sós com o Senhor. Eu sei que você pode falar com Deus onde você estiver, dirigindo no seu carro, fazendo sua comida, indo trabalhar. Você sim pode falar com Deus, pode estar ali orando em línguas, isso é muito bom. Mas você parar um tempo do dia para você estar a sós com o Senhor, eu creio que isso também é um dízimo, sabe? Você falar, Senhor, esse tempo aqui é teu. No mínimo 1 hora. Então, eu e algumas mulheres estamos fazendo a paz do Senhor, Michel, seja bem-vinda. Eu e algumas mulheres estamos acordando às 5 horas da manhã para estarmos orando. A gente tem feito isso já há algum tempo. Então, se você que está aí e fala assim, eu não consigo orar sozinho, eu queria ter esse tempo com Deus,
mas eu não consigo, o cotidiano me engole, eu falo que vou fazer, não consigo fazer, eu fico com preguiça, eu procrastino. Não tem problema, vem pra cá, me chama no direct, que eu te coloco no grupo. E a gente tá orando todos os dias, às 5 da manhã. E eu vou te acordar. Você bota o relógio pra despertar, a gente se fala ali, a gente divide devocional, a gente ora junto. E tem sido tempo, assim, glorioso na presença de Deus. Então, manter uma vida de oração, gente, sabe? É um ponto primordial pra gente, pra nós estarmos blindados nesse tempo tão difícil. Permanecer na palavra, lendo a palavra, orando a palavra, mergulhando na palavra, sabe? Ele fala também sobre vigiar nos ambientes. Nós somos influenciados pelo ambiente pelo qual nós somos tomados, né? A influência muitas vezes na maioria das vezes, né, vem de fatores externos, né? Podem vir também de pensamentos, enfim, mas mais de fatores externos. E aí a gente precisa estar muito vigilante com as janelas da nossa alma. Para quem? Para que temos emprestado os nossos olhos, nossos ouvidos, os nossos 5 sentidos? São as portas, né, da nossa alma, principalmente os olhos e os nossos ouvidos. Então, vigie os ambientes. Proteja a sua mente, decida proteger a sua mente e não negocie princípios, dizimar, congregar, andar em amor. Se a gente não decidir, sabe, negociar, falar, se eu não vou negociar princípios, porque isso você sabe que abre uma porta para Satanás. Então, ele ensina isso muito enfaticamente no livro, né? Você não negociar princípios. E ele fala permanecer cheios do Espírito Santo, tá? Isso foi só uma introdução. O que você tá achando até agora? Fala comigo. Jéssica tá falando amém, professora. Meu Deus, a Márcia entrou aqui. Muito boa noite, minha irmã querida. É a Jussara, sua linda. Tudo bem, gente? Que bom que vocês estão aqui. Que bom, viu? Mas isso foi só comentário. Comentário não, isso foi só a introdução. Comentário que vocês estão fazendo aqui agora. Estou muito feliz que vocês estão aqui comigo. Então, para você que chegou agora, algumas pessoas entrando agora, sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos estudando esse livro poderoso do Rick Renner, que é Guia de Sobrevivência dos Últimos Dias. Se você não comprou o seu ainda, compre. Eu deixei o link aí nos stories para você ter esse livro, tá? Vamos ler na íntegra agora? 2 Timóteo 3, 1, 5. Vamos ler na íntegra? A gente só leu o início e a gente vai esmiuçar um pouquinho. A gente vai esmiuçar um pouquinho os significados no original para a gente ver como que isso abre um leque de entendimento para a gente. Então, vamos lá. Uma carta para a igreja. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 até o 5. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, ou seja, tempos difíceis, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Ele fala, destes, afaste-se. Por que Deus chama os últimos dias de tempos difíceis? Esse é o 2º capítulo do livro Guia de Sobrevivência dos Últimos Dias, que a gente tem estudado aqui durante esses 10 encontros que nós teremos. E hoje é o 2º dia. Deus, gente, ele sempre vai falar ao seu povo com muita antecedência. Para quê? Para nos advertir.
E para nos trazer, sabe, a claridade, clarificar para a gente do que nós precisamos de fato entender e aprender sobre os eventos do futuro. Então, o crente que é guiado pelo Espírito Santo de Deus, ele não é um crente que é pego de surpresa, ao menos que ele ande disperso, né, gente? A gente vê que lá em Romanos capítulo 8, versículo 14, diz que todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E eu creio que no arrebatamento, principalmente, vai acontecer isso. Eu creio que nós vamos ser avisados, sim. Olha, eu tô chegando para te pegar, eu tô chegando para te buscar. Eu lembro que um tempo atrás, papo de 2 semanas atrás, eu tive um sonho muito parecido com isso. Né, de que eu estava sentada em algum lugar e eu percebia no meu espírito assim, é a hora. Eu vou vir buscar a minha igreja agora. E na hora eu sentia como se meu corpo fosse sugado assim para cima, ó. E eu ia embora. Então, o que ele está dizendo no livro? Que Deus sempre vai nos trazer esse discernimento. Quando chegar a hora, Vanessa, chegou a hora. Por quê? Nós somos guiados pelo Espírito de Deus. Só que, além disso, Deus vai avisando aos seus antes do acontecimento. Não só no dia que acontecer, mas antes. Isso a gente vê desde os primórdios. Deus fazendo essa comunicação com o homem, que ele um dia voltaria para levar o seu povo. Isaías 46, 9 e 10 diz assim, ó. Lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus. E não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim, olha isso, desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Então aqui o autor desse livro, né, Rick Renner, ele vai enfatizar muito sobre esse versículo de Isaías que nós acabamos de ler, Isaías 46, 9 e 10. Como que Deus nos avisa antes? É exatamente o que a gente pode perceber aqui em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Nessa passagem aqui, Paulo, ele previu profeticamente, gente, eventos que ocorreriam quando os tempos estivessem, de fato, passando tão rápido. E o fim dessa era tivesse no seu, sabe, no seu ápice. E o versículo começa dizendo exatamente isso. Sabe, porém, isto, o quê? Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Então, como eu já falei para vocês, o Rick Renner, ele trabalha muito no significado das palavras no original. Ele joga à luz o que significa as palavras no original. Então, a palavra sobrevirão, anota aí se você gosta de anotar. Sobrevirão, no grego é a palavra enisteme. Eu não sei se a pronúncia está certa, mas eu acho que é isso. Enisteme. O que significa isso? Significa ficar em. Ele diz estar no meio de alguma coisa, estar cercado por, ser obstruído por ou ficar bem no meio do que quer que seja discutido. Olha isso. Com a sensação de que isso não pode ser evitado. Ou seja, enisteme significa alguém que está em uma situação onde não há possibilidade de sair daquilo. Onde não há possibilidade de escapar. Olha isso, gente. Então, esses são os tempos difíceis. Quem está se identificando com esses tempos difíceis? É possível, né, gente? Esses são os tempos difíceis que vão anteceder, olha aí Deus nos avisando, o arrebatamento, ao arrebatamento. Por isso vale a pena orar? Claro, né, gente? Como Jesus orou por nós, lá em João capítulo 17, na sua oração sacerdotal.
O que ele disse? Eu não estou pedindo para você tirar eles do mundo, Deus, mas que você os livre no mundo, os sustente nesse mundo mal. Então, para nós que estamos vivendo aí, ó, o encerramento dessa era, eu tenho certeza que nós estamos vivendo o encerramento dessa era, a sensação que nós temos é exatamente essa, que nós estamos cercados, não é isso, gente? Que nós estamos obstruídos por todos os lados com notícias, com eventos muito difíceis, muito perigosos. Mas pelo fato de estar, pelo fato desse período ser de fato o fim dos tempos que já eram previstos para acontecer dentro do relógio profético de Deus, a gente pode, sabe, fazer com que isso queime no nosso coração. Que nós fomos totalmente escolhidos e ungidos para atravessarmos, sim, sabe, esse momento desafiador, crendo na vitória do Senhor. Porque lembra que eu falei isso lá no primeiro capítulo, no Te Peguei, Está com Você? Peguei, está com você? Ele vai dizer exatamente isso, que você não nasceu nessa última era por acaso. Você não nasceu nesse último dos últimos tempos, como ele mesmo diz sobre essa era, à toa. Você nasceu com um propósito divino. Sabe? Então o relógio profético está correndo e Deus conta comigo, com você. Está com a gente. A responsabilidade de sermos propagadores desse evangelho, as pessoas estão caminhando para o inferno. Nós precisamos fazer as pessoas mudarem a rota do seu destino, tá? Então, quando a gente começa aqui, a gente continua a observar os originais, a palavra cercados também, olha só, a palavra cercados também é sinônimo da palavra enisteme. Então, ela acaba sendo traduzida como sobrevirão, aqui dessa carta de 2 Timóteo 3:1. O que vai descrever isso? Vai descrever precisamente o que Deus previu nesse versículo sobre os eventos que atacariam a geração de forma repentina, né? Nós que estaríamos vivendo nesse extremo fim dessa era. Mas o Espírito Santo quer que eu e você saibamos sobre os sinais da estrada profética, os quais veremos à medida que entramos nesse novo território do encerramento dessa era, gente. Ele quer que nós conheçamos os sinais e que a gente possa estar preparado para os tempos difíceis que estão aí adiante de nós. Então, eu creio que só o fato de você estar aqui nessa sala de aula, vamos chamar isso aqui de sala de aula, tá? Revela que você está entre os cristãos que são sérios, que querem saber o futuro que nos reserva e não quer ser pego de surpresa. Você é guiado pelo Espírito, mas você precisa aprender sobre esse assunto para que você possa mergulhar e esteja o quê? Alerta o que está acontecendo, para que você de fato tenha saúde mental. Opa, isso aqui já foi avisado, isso aqui eu sei que seria assim, isso aqui é dessa forma, então eu tenho que proceder dessa forma. Eu não sou pego de surpresa, como eu estou falando lá desde o início. Todos aqueles que são guiados pelo Espírito não são pegos de surpresa. Então Deus está nos avisando o que sobrevirá nesses tempos dessa última era. Então, voltando a usar a palavra enisteme, que é sobrevirão, lembra que é um sinônimo de sobrevirão, significa que aqueles que estão vivendo nessa era, eles vão ser o quê? Eles vão ser o quê? Cercados por todos os lados. Eles vão ser obstruídos por esses acontecimentos tenebrosos. Nós vamos ser atacados por todos os lados, pelos tempos difíceis. Quem está percebendo isso aí, gente? Pelo amor de Deus, nós estamos percebendo isso de uma forma muito clara. E isso sem possibilidade de escape. A gente não tem para onde escapar. Lembra da oração sacerdotal de Jesus? Eu não peço que você os tire do mundo, mas que você os livre no mundo. Então, de novo, nós precisamos renovar. Isso é crucial nesses últimos tempos. Renovação mental.
Nós precisamos fazer isso, cuidar da nossa alma, da nossa mente, dos nossos pensamentos, para nós suportarmos esses tempos difíceis que estão aí. E essa live, gente, de hoje é de fato um despertamento para os tempos do fim. Assim como foi lá nos tempos de... Ele fala isso no livro, né? É muito lindo, ele dá esse exemplo, como foi nos tempos de Moisés, lembra? O anjo da morte, quando ele passou pelo Egito, né? O seu povo, o povo de Deus, o povo hebreu, ele foi avisado antes, para eles se prepararem, que tempos difíceis viriam, né? Oh, meu Deus, que poderoso é isso, né? Deus está nos alertando também nessa noite, da mesma forma como aconteceu lá no tempo de Moisés. Então, quando o anjo da morte passou, eles estavam protegidos. Então, pega a visão. Deus está nos alertando. Então, qual é o significado também no grego de difíceis? Anota aí se você está anotando. A palavra difíceis. Qual é o significado da palavra difíceis no original grego? É chalepos. Não sei se é assim que pronuncia, mas eu acho que é. Chalepos, que significa algo cheio de perigo. Algo cheio de risco, algo cheio de dor, algo danoso. E é como se fosse assim, ele dá o exemplo no livro, é como se fossem animais cruéis, gente. Olha isso. É como se fossem animais cruéis que são imprevisíveis. Chalepos também significa uma ameaça mortal. Uma ameaça mortal ou alguma coisa que tem o potencial de ser traiçoeiro. Olha isso. Olha isso. Então, chalepos também, ó, é um leque. Chalepos também significa palavras ou atos que são emocionalmente, olha isso. Por isso que eu falo da renovação mental, de cuidar da alma. Emocionalmente difíceis de suportar. A gente tem vivido isso, não tem, gente? Então, vai expressar a ideia. Seja bem-vinda, Roberta. Vai expressar a ideia de toda ação, lugar, pessoa ou coisa que é grave, algo ou alguém que é prejudicial à nossa saúde mental. Cruel, brutal, ou seja, muito danoso. Então, assim, nós estamos identificando o mundo que nos cerca. Eu tenho certeza disso. Nós estamos descrevendo. Ele descreveu aqui de fato, Paulo, na carta a Timóteo, ele descreveu de fato como esses tempos seriam difíceis e muito danosos. Então, amados de Deus, nós podemos perceber aqui uma sociedade totalmente perdida, cruel, desumana. E é por isso que em Timóteo capítulo 3, versículo 1, o Espírito Santo aponta para o futuro global e profetiza que nos últimos dias surgirá um período único e cheio de riscos e perigos. E ele deixa muito claro no livro que essas características destrutivas passarão a ser enfáticas, passarão a ser predominantes e triste isso, mas comuns na sociedade. O certo sendo o errado, a maldade sendo comum, o errado estando no pedestal como certo. Nós temos visto isso, gente. Principalmente a gente tem uma clareza isso na internet. O quanto a crueldade aumenta quando as pessoas não têm sensibilidade, não têm respeito pelo outro. Isso se diz de uma forma assim muito, muito clara na internet. Porque a internet, de fato, foi um porta-voz, abriu a possibilidade para aquelas pessoas que não tinham coragem de falar, às vezes, olhando no olho. A internet, ela vem trazer, né? Vem romper, na verdade, com essa questão da pessoa ter coragem de falar o que quer sobre o outro. Isso se traz uma questão de desumanidade, de insensibilidade. Quando a gente vê alguma coisa na internet, você vê os comentários, você vê a falta de amor, a falta de empatia, a falta de sensibilidade. Por quê? A internet trouxe isso, né?
essa abertura para que o outro falasse a respeito do outro de uma forma abrangente, que às vezes olho no olho não tinha coragem de dizer, né? Então isso realmente intensificou muito mais. Então, é o que a gente está vendo de fato hoje, uma sociedade perdida, uma sociedade desumana, e tudo isso aí, a maldade se multiplicando e tudo de ruim sendo muito comum. E é por conta disso que nesses últimos dias nós precisamos ser crentes posicionados. Talvez hoje você perceba assim, nossa, mas eu ando muito, diante de tudo que a Vanessa está falando, eu percebo que eu estou muito distraído espiritualmente. Talvez você ame a Deus com todo o seu coração, mas você percebe que você esfriou. E hoje o Senhor ele está te chamando a você se voltar para perto dele, sabe? Porque quem permanece perto de Deus consegue discernir os tempos, sabe? Consegue, quando a gente tem um relacionamento afunilado com o Espírito Santo, ele vai nos revelando todas as coisas. Esse é um papel lindo do Espírito Santo, ele vai nos revelando todas as coisas. E aí eu tô caminhando para o final para não trazer um conteúdo muito denso, eu quero que de repente você depois ouça essa live novamente, para que você possa esmiuçar, para que você possa diluir essas informações, essas palavras que eu coloquei aqui, que eu trouxe no original grego, para você pensar sobre elas. Mas eu quero terminar essa live deixando uma verdade no seu coração. Deus não nos chamou para vivermos assustados nesses últimos dias. Sei que tem acontecido muita coisa ruim, sabe? Diante de tanta coisa que nós temos presenciado, sabe? Meu Deus, um dia eu estava no trânsito, eu fui xingada de uma forma assim que, meu Deus do céu, que falta de humanidade, de amor, que esfriamento. Eu falei, meu Deus do céu, e eu não tinha feito nada, sabe? E aí, mas eu creio que Deus, diante de tudo isso, se eu vou dar voz aqui para você falar, você tenho certeza que você já passou por algum episódio difícil assim também, que você vê o circo se apertando. Mas mesmo diante disso tudo, diante desse peso, Deus ele está chamando a mim e a você, que fazemos parte dessa geração do fim, para a gente tomar um posicionamento de autoridade sobre o poder das trevas. Porque não significa que o mundo jaz maligno, que o mundo está piorando, que vai piorar para a igreja. Não, para a igreja. A igreja é a igreja triunfante de Cristo. Nós triunfamos sobre todos os poderes das trevas. Então nós precisamos tomar posse dessa autoridade, nesses últimos tempos, desse posicionamento de autoridade sobre toda essa questão que já está no maligno, todo esse mundo que já está no maligno, sabe? E para a gente tomar esse posicionamento, a gente precisa conhecer o poder que nós carregamos. Por isso, repito, a renovação da nossa mentalidade é algo crucial nesses últimos tempos, nesses últimos dias. A gente não pode deixar de renovar a nossa mentalidade com aquilo que é pão. E falar, eu sei que está acontecendo isso, Deus já tinha avisado, ó, desde a época que ele escreveu, que Paulo escreveu essa carta de advertência para Timóteo. Olha quanto tempo atrás. Ele já vinha avisando desde os primórdios sobre os tempos difíceis que sobreviriam a esses últimos dos últimos tempos. Então, se a gente ficar alerta a essa lista de 1 Timóteo capítulo 3, a gente não leva tanto susto. A gente decide se fortalecer na palavra. Para quando acontecer alguma coisa assim, a gente lembrar, opa, isso aqui faz parte da lista. Deus não mentiu com relação ao que aconteceria nesses últimos tempos. Então, eu acho que as práticas que vai nos fortalecer, nos fazer com que nós permaneçamos nesse lugar de alívio meio em meio ao caos, mesmo em meio ao caos, sabe? É praticarmos isso que o livro nos ensina, é estar mais perto de Deus. Eu sei que você que ainda não recebeu o Espírito Santo, eu vou fazer o apelo daqui a pouco aqui, eu senti de fazer o apelo, mas você que já nasceu de novo,
Você que já recebeu Jesus como seu único e suficiente Salvador, você já está perto de Deus, porque Deus mora em você. Mas quando eu digo de estar, quando o livro fala de estar perto de Deus, é estar buscando a face do Senhor, é estar em comunicação, é estar afunilando o relacionamento com Deus, é tornando os nossos ouvidos espirituais sensíveis à voz de Deus. Porque se a gente não ouve a voz de alguém, a gente não tem a sensibilidade de reconhecer, a gente não ganha familiaridade com aquela voz. Lembra que eu falei isso lá na primeira aula? Se a gente não tem comunicação, a gente não escuta aquela voz todos os dias, a gente acaba não tendo familiaridade com essa voz. Então, quando o livro fala de estar perto, é estar afunilando o relacionamento com Deus. É isso que vai nos livrar dentro desse caos. Vocês entendem isso? É isso que vai nos livrar dentro desse caos. É você estar aos pés do Senhor, fortalecendo a sua mente, cuidando da sua alma. Cuidado com aquilo que você ouve, cuidado com aquilo que você vê, cuidado com as amizades, sabe? Cuidado com coisas que não te edificam espiritualmente. Muito cuidado. Porque quando você decide blindar a sua mente, colocar o capacete da salvação, é de fato não negociar princípios, sabe? É não negociar princípios. Então, assim, fortaleça a sua mente. Fortaleça a sua fé em Deus. Congregue. Esteja dentro de um corpo. Se submeta a uma liderança espiritual. Como eu já falei no início, é um lugar de proteção, é um lugar de alívio. Mergulhe na palavra de Deus. Sua bússola de sobrevivência, de fortalecimento nesses últimos tempos. De fato, gente, nós estamos nos últimos dos últimos tempos. E para esse mundo, as coisas não vão melhorar. O que precisa melhorar é a nossa mentalidade, baseado naquilo que a palavra de Deus diz. É tomarmos um posicionamento de autoridade que nós temos diante desse caos. Porque se eu estou bem comigo mesmo, eu falei sobre a questão da identidade semana passada, né? Se você tem uma identidade fundamentada em quem você é em Deus, em quem você é em Cristo, fulano pode te xingar no trânsito, como aconteceu comigo. Aquilo me magoou na hora? Claro que magoou, né, gente? Óbvio, tem uma alma. Mas na mesma hora, eu comecei a pensar, o Espírito Santo, né? O Espírito Santo em nós nos ajuda a pensar certo. Por isso que eu falei da fundamentação da identidade que a gente tem que ter. E eu conversei comigo mesmo na hora. Eu falei assim, eu sou filha de Deus. Eu não sou isso que ele falou. Eu sou isso que ele falou? Não, não sou. Sou filha de Deus, sou amada, sou preciosa. Sabe, aos olhos do meu pai, sou menina dos olhos do Senhor. Eu não sou isso que ele falou. Então, esse sentimento aí ruim que tentou entrar no meu coração vai sair agora em nome de Jesus, porque eu não sou isso. Eu sou exatamente o que meu pai diz que eu sou. Então, entende que é um posicionamento baseado numa identidade que você já adquiriu em Deus? Porque você vai para uma fila de um banco, você vai para um mercado, no trânsito, como eu estou te dando um exemplo, você não sabe o que você vai encontrar. Você vai encontrar pessoas, como ele disse aqui, né? Pessoas sem amor, pessoas sem empatia, pessoas... Vamos ler de novo aqui, gente? Para a gente fixar isso, terminar essa live lendo isso aqui. Pessoas, sabe, de tudo de que forma, com caráter deturpado. Nós seremos cercados o tempo todo. Homens amantes de si mesmo. O egocentrismo está no alto e a gente sabe disso. Avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães. O que mais a gente vê aí? Pessoas ingratas, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, não sabe o que quer, uma hora quer uma coisa, outra hora quer outra, sabe? Mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo até aparência de piedade, ou seja, você vai encontrar isso dentro da igreja também. Se prepare, que você vai encontrar isso dentro da igreja também. Não se surpreenda. Não se surpreenda. Não pense, você que de repente está aí, eu não quero mais ir para a igreja, porque eu me decepcionei com fulano, me decepcionei com ciclano. Querido,
Um ambiente que tem pessoas, tem personalidades diferentes, tem pessoas diferentes, pessoas que estão crescendo, pessoas que estão em níveis de crescimento diferenciado. Se você olhar para o homem, você não vai ficar em lugar nenhum. Nenhum. Por quê? O homem é falho. Até porque nós também somos falhos. Eu também sou falha e tô lá. Então eu brinco, né, que a igreja é um hospital mesmo. A gente precisa estar junto, misturado. Ferro com ferro vai se afiando. E qual é o melhor lugar para a gente, de fato, colocar o fruto do Espírito para trabalhar, para funcionar? Dentro do ambiente de congregar, dentro da sua família também. Então, assim, pessoas, são personalidades diferenciadas. Se a gente for, sabe, viver à mercê do outro, não, a gente precisa viver à mercê da identidade que nós temos em Cristo Jesus. Então, se eu tenho isso muito bem fundamentado, eu fixo os meus olhos para o Senhor. O homem, ele é falho, o homem, ele pode errar. Assim como eu, Vanessa, erro, assim como eu peco. Às vezes a gente fala muito do outro, né? Ah, porque fulano fez isso, não estou na igreja porque fulano fez aquilo. E eu? Vamos fazer uma introspecção? Vamos fazer uma autoanálise? Gente, autoliderança é tudo. Vamos parar de apontar para o outro? Vamos trazer a autorresponsabilização para a gente? Isso muda tudo. Isso vira uma chave na vida da gente. Então, assim, percebe que eu falei vários pontos aqui pelos quais a gente precisa estar muito atento nesses últimos tempos. Porque esses tempos difíceis vão sobrevirão sobre nós a todo tempo. Nós seremos influenciados e bombardeados, como nós vimos essa noite, o tempo todo. Mas aonde está a minha identidade? Em quem está a minha identidade? O que a palavra diz sobre mim? Então não importa o que fulano, ciclano diga ou pense, o que Deus pensa é o que vai fundamentar a minha identidade. Então, assim, pra gente ter saúde mental nesses últimos tempos, nós precisamos estar focados naquilo que a palavra de Deus diz a nosso respeito. Porque senão a gente vai ficar doido. E eu tenho certeza que não é isso que você e nem eu quer, né? Nós queremos ter uma saúde mental e queremos estar fortalecidos de pé para enfrentarmos esse mundo mal, porque nós percebemos, sabemos, como eu falei na primeira aula, que nós não nascemos nessa época do fim à toa. Você foi escolhido para nascer nessa geração do fim, porque Deus conta com você e conta comigo para, pegarmos junto com Ele e trazermos o maior número de pessoas pro lado para Cristo. Amém, gente? Ficaram pessoas aqui comigo até o final. Muito obrigada. Espero que você tenha sido grandemente edificado nesse tempo, nessa segunda live, que nós vamos encerrar agora, ok? E semana que vem, qual é o outro capítulo aqui? Qual é o terceiro capítulo aqui que a gente vai esmiuçar na semana que vem? É capítulo 3. Por que a advertência para a igreja? Olha isso, vai ser poderoso também. Por que a advertência para a igreja? Então, te espero aqui na próxima semana e creio que vai ser um tempo poderoso. Você que entrou aqui, você, compartilha essa live com alguém. Por favor, compartilhe, tá? Você que entrou aqui, não deixe de compartilhar, porque esse conteúdo ele é muito necessário, né? Nesses últimos tempos. Nesses últimos, como o Rick Renner fala, nesses últimos dos últimos tempos, é muito necessário. Então, envia para o máximo de pessoas que você puder. Vivi tá falando aqui, amém, glória a Deus. Minha mãe tá aqui, a palavra tá sendo poderosa. Roberta Galdino, Márcia Verdade. Então, gente, fortaleça-se na palavra. Obrigada a todos vocês que entraram. Não dá para falar o nome de todo mundo, entrou bastante gente, que alegria. Eu sou do Desterro, Paraíba. Que legal, gente, muito animada com vocês aí, viu? Pessoal de todo o Brasil aí. Deus é bom. Ok, gente? Então a gente se vê na próxima live.
na próxima semana, terça-feira que vem, às 20 horas. Fique com Deus, um grande beijo e até a próxima live. Tchau, tchau!